Fala, cavaleiros e amazonas, estamos de volta aí, Toyverso Review na área. Demorou pra gente gravar esse vídeo porque o queridão aqui não queria chegar. Isso aqui é no próximo episódio, o Cavaleiro de Câncer que quase nunca chegou. Na verdade não era nem pra ser essa versão, né? Essa aqui é a versão da Metal Club. Vocês podem ver aí pelo modelo do design da caixa. Eu tinha comprado a versão do CS Model e eu não olhei, não prestei atenção quando fiz a compra, e depois que eu fui ver que estava marcando, acho que 90 dias, 190 dias, uma brincadeira de 4 a 5 meses para aguardar a entrega. Eu falei, quer saber? Deixa, não vou nem reclamar, porque todos os outros anúncios que eu tava olhando do Cavaleiro de Câncer da CS Model com outros vendedores estavam todos marcando para pré-venda e eu teria que aguardar o mesmo prazo. Eu falei, quer saber? Já tá comprado mesmo, aguarda. Eu sei que no dia 12 de novembro era para ser postado. Quando eu acordo de manhã no dia 12 pensando, já foi postado, vou olhar, né? Aliás, afinal de contas a gente ficou aguardando aí uns 5 ou 4 meses. Vamos ver se foi postado, né? Acho que foi, né? O cara teve 4, 5 meses para postar, ele postou. Não, ele não postou, e aí a plataforma do AliExpress cancelou a venda. Eu falei, não acredito. Aí eu cacei aqui, procurei, mexi, conversei com algumas pessoas, achei essa versão aqui, tava o mesmo preço. Isso aqui é da Metal Club, cara. Então assim, ele é até melhor, e devido a algumas coisas também que eu vi que algumas pessoas que compraram o Câncer da CS Model, parece que veio faltando peça. Se eu não me engano, era o cabelo pro elmo. Eu falei, pô, eu não vou me arriscar também agora achar um outro CS Model e ainda vir faltando peça. Eu falei, não dá. Esperar esse tempo todo e ainda vir faltando peça não rola. Então eu fui no queridão aqui da Metal Club. Vamos dar uma olhada nele aí de perto. Estamos aí com a caixa. Cara, esse modelo da Metal Club, ou S-Tempo, né? Depois a empresa se dividiu. Eu tenho o Aioros de Sagitário. O dele já é como S-Tempo, a caixa é maior. Mas esse modelo aqui, se eu não me engano, é bem parecido com o que era a Bandai, não sei. Mas tipo, é a urna mesmo. Cara, isso é bacana, eu gosto desse desenho. Normalmente eu não guardo as caixas, mas se eu tivesse todos desse mesmo modelo eu guardaria, porque eu acho muito bonito. E ele vem com 2 blisters, eu vou estar mostrando aqui agora. Primeiro blister com as peças, com as carinhas que vem com ele, ó. Uma de olhinhos fechados. A carinha de psicopata dele gritando. Carinha para pose de ataque. A séria. Tem mais uma na figura. O cabelinho lá pro elmo. Ele vem também com as versões para mangá. Isso é bacana. Vem com 1, 2, 3 pares de punho, mais uma para as ondas do inferno, né? E fica toda essa parte da armadura, né? O peitoral, o cinturão, o elmo, que pra mim tá na cor exata. Eu só achei o quê? Que a cor do rosto devia ser um pouquinho mais morena. E pelo que eu vi de outros colecionadores, ele vem um pouquinho mais moreno do que isso aqui. Não é tão clarinho. Eu não sei que versão que vem ele com o rostinho tão clarinho assim. Será que é Metal Club mesmo? Tipo, a caixa eu vi que é do Metal Club, tudo tá dizendo que é Metal Club, só o tom da pele que eu fiquei meio assim. Porque se olhar, ó, as mãos não estão na mesma tonalidade do rosto. Mas enfim, né? Detalhes. Então temos esse primeiro blister. Vamos pegar o segundo blister aqui. Aqui no queridão a gente tem o próprio, né? Com mais uma head, sorrisinho de canto. E o restante da armadura. E assim, eu vou tratar como se estivesse novo, porque o cara que mandou falou, mano, foi bem cuidado. E pelo que eu tô vendo aqui, parece não ter desgastes, nada. Tipo, é usado, dá pra ver que é usado pelo blister e tal. Ele me mandou, veio junto também aqui, tem alguns itens aqui, ó. Veio pedestalzinho, ó, importante, isso aqui é bacana ter. Já tá aberto, mas também tantos anos, às vezes o cara guardou, ele devia posear com a capa, né? Enfim. E aqui é a capinha dele. Tá bacana, pô.
bonitinho, ó. Pelo menos essa parte aqui já dá pra ver que, ó, tá bonitinho, hein? A pintura tá zero bala. Bom, agora a gente vai dar uma pausa aqui. Eu vou tirar ele do blister e vou ver peça a peça aí, fazendo montagem, vou ver as partes do corpo, beleza? Voltamos aqui, agora estamos com o bonitão. Mano, eu não acredito ainda que eu passei por isso. Pra vocês terem ideia, o Chaka que a gente tem aqui, eu comprei do mesmo vendedor lá do Ali, meu. E o cara, ele postou bonitinho, que o Chaka não tava pra pré-venda, o Máscara da Morte tava. E falei, o cara mandou o Chaka bonitinho, não tem um porquê ele não mandar o Máscara da Morte, só vou ter que esperar um pouquinho mais, mas beleza, o cara não mandou. E por conta disso, nós estamos com a versão do Metal Club. Ó, vocês observaram aquilo que eu tava falando lá do tom da pele, das mãos, da armadura? Aqui o corpo dá pra ver, ó, tá tudo na mesma tonalidade e tal, mas as mãozinhas não, hein, mas beleza. Vamos lá, ó. Ó, tá bem firme as articulações pra uma figura que é usada, ó. Tá muito firme. Ele parar de pé, sozinho assim, ó. Vamos ver com a armadura, né? Bom, vocês já sabem como é que a gente faz aqui. Eu vou montando parte a parte. Eita, preula. Eu vou montando parte a parte, né? Eu tenho o hábito de montar de baixo para cima. E aí a gente vai falando do que eu achei da montagem, se tem ponto positivo, ponto negativo, enfim, vamos lá. Voltando, uma coisa que eu achei interessante, porque eu vi outras pessoas mencionando, que é tipo isso aqui, ó, que ele não dá o clique, a pessoa falando, pô, eu senti falta do cliquezinho, né, quando você tá colocando a armadura e você não sente, né, aquele encaixe firme que nem nas outras figuras. E ele já não tem mesmo isso, ó. Você pode ver que mesmo sem armadura, eu já não sinto ele dar aquele clac quando encaixa. Então é normal dele mesmo, da gente estar colocando e às vezes não sentir esse clique, pelo menos nessa versão é isso. Bom, voltamos aí agora, ó, colocamos a parte das pernas e assim, as peças estão impecáveis, não vi nenhum ponto de desgaste até agora. O único ponto negativo que eu colocaria é, em específico, essa joelheira aqui. Tentei colocar ela desse lado e ela ficou caindo um pouquinho. Aí eu troquei elas agora, coloquei essa aqui que estava aqui para esse lado e essa aqui eu deixei aqui. Assim, ela ficou um pouquinho mais firme, mas a impressão que eu tenho, assim, dá para ver que o problema não é o encaixe do joelho, mas sim a parte macho aqui que dá o encaixe. A impressão que eu tenho é que talvez o molde do encaixe do joelho esteja talvez 1 milímetro menor do que esse aqui. E é por isso que ele não fica preso, porque se eu colocar esse aqui, ele vai ficar preso, e esse aqui, ele tá preso aqui, e se eu colocar ele aqui, ele fica... Vocês entenderam, né? Bom, enfim, até agora o único detalhe que eu achei foi esse aí da questão do joelho, mas assim, ó, tá parado. Você deixar nós, vamos ver aqui, ó, tá aí. Então, se você não ficar futucando, mexendo, querendo ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não vai ficar parado, não vai cair, né? Bom, vamos seguir aí para as outras partes da armadura. Eu ainda não coloquei as pecinhas aqui do lado, geralmente eu deixo por último na questão do Máscara da Morte. Eu tive um outro que acho que era da 1.0 e vivia caindo toda hora, então eu vou deixar por último. Voltamos e assim, primeira dificuldade encontrada em colocar a pecinha do fecho, né? A fivelinha aqui, ó, para encaixar aqui. E o motivo pelo qual ela não encaixa, olha bem como é que tá ele aqui, ó. Dá pra ver que a parte do encaixe, ela tá assim, ó, tipo, ela devia estar retinha pra peça descer bonitinha, mas infelizmente não está desse jeito, olha lá, ó. Eu duvido muito que isso aqui tenha sido uso e tal, isso aqui veio de fábrica assim. Então assim, dá pra mim colocar a pecinha da frente aqui, ó, dá, mas vai ficar aparecendo isso aqui e ele não vai travar, infelizmente. Isso aí é uma coisinha pra gente tirar ponto, porque aí é questão estrutural, lá ele já tá abrindo. E detalhe, né, caiu de novo o joelho aqui durante a montagem, mas vamos lá, a gente vai dar continuidade aqui. Bom, deu um certo trabalho, mas terminamos aí a montagem. Tá ele aí, ó, no pedestalzinho que a gente já tem pronto. A nossa urna de câncer, impressa em 3D. E aqui o bonitão, assim, a parte dos braços, peitoral,
abdômen, ombreira, elmo, foi tudo de boa. A única questão mesmo, né, foi a fivela do cinturão. Tipo, se eu puxar ela pro lado aqui, ela vai abrir. E assim, olhando bem agora, comparando o tom da pele do rosto, dos braços, com o tom da pele dos dedos das mãos, mano, eu acho que isso aqui não é um Metal Club, mas nem a pau. Tipo, deve ser uma outra versão, uma MST, MC, sei lá. Eu vou pesquisar depois pra ver se eu acho algum que tenha um tom de pele parecido com esse aqui, só pra mim tentar achar, né? Porque assim, me foi vendido como Metal Club. Não tô dizendo que é feio e tal, mas quando você começa a olhar assim, pode causar uma certa estranheza. Eu gostei bastante do tom do elmo, aqui tá no tom certo. E meu, olha que pose top, mano. Assim, eu deixei com as mãos que já estavam com o protetor de punho e eu percebi uma coisa, né? Não sei o porquê, você que souber me fala. Eu percebi que aqui no braço, tipo, ó, ele tem tipo um joguinho, tá ligado? Tipo, essa peça aqui, ela tem movimento, mano. É a primeira vez que eu vejo isso, eu não sabia mesmo. Se você olhar lá por baixo, dá pra ver os encaixezinhos de plástico e tal. Essa outra mão aqui também tem. E assim, você que souber, pra que serve esse, tipo, esse joguinho que colocaram na peça? Tem alguma razão em particular? Porque eu acho que as outras versões, pelo menos o 1.0, não tinha isso. Era tipo a peça já esculpida mesmo. A única parte de plástico aqui que eu observei é a parte do tornozelo aqui, as garrinhas aqui de trás das pernas e a capa, e claro, as conexões e tal. E ó, você viu, deu uma batidinha esbarradinha nele aqui, ó, ele tá firme, mano. A figura tá firme. Valeu a pena a espera, porque eu acabei não pegando um CS Model e peguei um Metal Club. Até então é Metal Club. Pô, me falaram que é Metal Club, é Metal Club. A caixa é do Metal Club, a armadura é do Metal Club, as mãozinhas são do Metal Club. Então isso aqui é um Metal Club. Enfim, cara, eu gostei bastante da peça. Se eu tiver... Ah, detalhe. Eu achei um ponto de desgaste. Só um ponto de desgaste. Que é bem aqui, ó. No azul do peitoral dele. Só. O único ponto de desgaste que tem é esse. Então assim, normalmente eu vou tirando de meio em meio ponto das peças. Aqui, se eu fosse ter que tirar de meio em meio, tipo, eu tiraria meio ponto aqui dessa joelheira que não encaixa direito. Eu tiraria meio ponto do encaixe que tá errado aqui para encaixar o fecho. E isso impede que o fecho seja encaixado e que o cinto fique parado assim, tipo, ele tá parado aqui, mas se eu mexer um pouquinho aqui, querer mexer, isso aqui vai abrir. Ele só tá preso lá atrás, que ele tem aquele encaixezinho que encaixa na cintura. Na frente ele não tá travado. Então tiraria mais meio ponto ali. Aliás, um ponto inteiro, né? Porque é questão estrutural. Então já daria 1,5 e meio pontozinho aqui do desgaste aqui, né? Que tá descascadinho. Isso deixaria essa peça aqui com 2 pontos a menos. Em outras palavras, é uma figura que daria facilmente aí uma nota 8 para ele. Porém, a gente tem que considerar também que é uma figura usada, né? Então, provavelmente ele novo, ele não viria com esse desgaste. Entendeu? Se a gente considerar que é só esse desgaste, ele não teria isso aqui. Então, de 8, a gente jogaria novamente aí para 9,5 e talvez nem todas as versões tenham esse probleminha aqui do joelho ou probleminha do fecho. Na verdade, eu vejo vídeos das figuras quando eu tô comprando para saber o que eu vou receber, né? Às vezes você vê a foto e tal, mas é bom você ver o vídeo de alguém que tem a peça para você saber o que você tá recebendo. E é só por conta disso que eu tô estranhando a questão da cor dos braços, do rosto e tal. Mas eu não vi nenhum outro colecionador falando sobre o fecho, tipo, que o meu deu problema de encaixe. Então talvez isso possa ser algo exclusivo dessa peça aqui, tipo, é o premiado, eu peguei o premiado, entendeu? Então não dá pra dizer que a figura em si, ela vem cheia de defeito, toda cagada por causa disso. Então eu acho que deixar essa figura aqui no estado em que ela está, considerando que é uma figura que já tem muitos anos, eu acho que uns 9,5, cara, tá ótimo. Eu só não dou 10 mesmo por conta da fivela.
Eu acho que uns 9,5 tá mais do que o suficiente, mano. Máscara da Morte de Câncer da Metal Club. E aí, você tem essa figura? O seu tem esses probleminhas que o meu tem? A coloração do seu, assim, dos braços, rosto, tá igual do meu? Comenta aí abaixo. Valeu, galera, é nóis. Fui!